eu fico pensando em algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades. Queridos irmãos, quem já viajou bastante, já foi de cidade em cidade, pôde perceber, já viu algumas vezes, com certeza, que há diferenças entre povos de uma cidade, costumes, hábitos de uma cidade para outra. São diferentes. Há hábitos, costumes, cultura até mesmo, diferentes de uma para outra. E é interessante, por exemplo, que São Paulo tem alguns hábitos. Dizem, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente come o pãozinho com manteiga de manhã, margarina, como for, mas em algumas partes do Brasil, em algumas cidades, como no Rio de Janeiro, o polenguinho faz parte não é só o pão com manteiga, mas é o polenguinho na chapa, são diferentes. Os alimentos, né, comida, tempero, os pratos diferenciam de uma cidade para outra. Então, até a produção de alimentos são diferentes. Aqui em São Paulo tem fábricas X, no interior tem Y, aqui come isso, no interior come outra coisa, e assim por diante. É claro que existe a mescla cultural, né? A mistura cultural, que pessoas que saem daqui vão para lá, mas mesmo assim existe aquelas colônias culturais, né? Então, quando você vai a Santo Amaro, quem conhece a região de Santo Amaro, se vocês derem uma pesquisada, por exemplo, na região de Santo Amaro, na antiguidade, é bom vocês fazerem isso, conhecer a história de Santo Amaro, como que o bairro de Santo Amaro começou, por exemplo, qual foi o papel da igreja ali, da igreja da matriz em Santo Amaro. Você vai perceber que Santo Amaro se forma, tem a participação muito grande dos povos, da população nordestina. E aí, quando você percebe, lá nas origens, a participação da população nordestina na região de Santo Amaro, você começa a entender por que, que ali o largo, ao lado da igreja, está repleto de comércios, por exemplo, Casa do Norte, Casa do Nordeste, esse tipo de comércio, porque por conta da população. Então, eles trazem a cultura, eles trazem os seus alimentos, e isso é comum, então, reflete a participação. Quando você dá uma olhada agora, por exemplo, você já percebe a presença de povos nigerianos, chineses, que estão se instalando por ali. E aí você começa a ver as diferentes culturas, não é? Bom, eu falei um pouco de culturas, de costumes diferentes de população de cidades, mas abordei um pouquinho também de nações. Então, são diferentes os hábitos, as práticas, as percepções. Né? E a Bíblia fala que Jesus ia andando de cidade em cidade. Havia diferença nos dialetos, nas formas de falar. Uns falavam diferente de outro, né? Se você olhar o texto lá do Gileaditas, né, por exemplo, uns pronunciavam o chibolete, outros pronunciavam cibolete, tinha a pronúncia da palavra, era diferente uma para outra, né? E eram povos, eram irmãos, né? Então eles pronunciavam de forma diferente, o cibolete e o chibolete. Então, isso já existia na Bíblia. Os que eram, se eu não me engano, de uma tribo não conseguiam pronunciar cibolete, falavam chibolete, era uma coisa mais ou menos parecida assim. Não me lembro agora, aqui, mas eu me lembrei. Juízes 12, do 5 ao 6. Vamos dar uma conferida. Livro de Juízes, capítulo 12, versículo de número 5 e 6. Vamos dar uma conferida nesse texto. Apenas para a gente observar. Olha lá, Juízes 12, quem encontrou me acompanha aí, olha. Vamos lá, então, verso de número 5, né, diz assim, isso mesmo? Só um instante, Juízes, eu estou em Josué, está errado, né? Ô pastor, vigia aí.
Juízes não é Josué, né? Toma cuidado. Poxa, aí não vai ler mesmo. Não vai bater a leitura, né? Me lembrei agora desse texto, mas vamos recorrer a ele apenas. Olha lá, 12 do verso 5 ao verso 6. Olha só. Então, diz aqui o texto: os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia, sempre que um fugitivo de Efraim, conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia, deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam, você é efraimita? Se respondesse que não, diziam, então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Viram? Vamos ler novamente. Olha lá. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia, deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam, você é efraimita? Se respondesse que não, diziam, então diga, Shibolete. Bom, a palavra shi e si no hebraico é a mesma, se escreve da mesma forma, shi e si. Bom, tudo bem, mas era questão de pronúncia, era só uma questão da forma de pronúncia. Não é? Então, eles não conseguiam dizer. Por exemplo, em São Paulo a gente fala leite, uma boa parte das pessoas fala leite. É claro que a leitura é leite, mas no interior é leite. Então, a gente tem essas diferenças. Isso reflete a cultura, nesse caso, né? Aí eu fico pensando aqui no texto, Jesus passava de aldeia em aldeia, voltando para Jesus, né? Jesus passava de aldeia em aldeia e ele via as diferentes necessidades, as diferentes necessidades que o povo tinha. E é interessante que eram de cidades em cidades, de aldeia em aldeia, como nós lemos aqui no texto, não é? Como nós lemos aqui no texto, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, povos distintos, povos diferentes, necessidades diferentes. E ele viu as multidões. Ele não viu a multidão, ele viu as multidões. Novamente, a gente retoma o conceito de diferentes hábitos, multidões distintas, era uma aqui, outra ali e outra lá. E cada um tem uma necessidade, cada pessoa tem cada multidão tem uma necessidade diferente, distinta. E observe, aí ele diz, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Elas estavam aflitas, desamparadas e como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E aí está o nosso tema, nosso título. Aqui está daqui vamos extrair o nosso tema. Os trabalhadores, como devem ser os trabalhadores? Nós estamos num culto com os homens. Fizemos um mês inteiro, apresentamos diferentes necessidades. Bom, diferentemente de cada pessoa, de cada povoado, vamos fazer uma substituição agora e colocar famílias. Cada família tem uma necessidade. Cada pessoa tem uma necessidade. E o que é interessante diante de tudo isso, meus queridos irmãos, é nós estarmos atentos a tudo, a todas as formas que Deus quer falar conosco. O que é preciso fazer? Como nós devemos agir? Como nós devemos pensar? O que nós devemos ter?
Como nós devemos atuar diante de todas essas necessidades, das necessidades do povo? Como é importante a gente poder pensar nisso? Quer dizer, em primeiro lugar, quer dizer que esta pessoa que Deus vai trabalhar, primeiro que ele que vai esse que Deus vai enviar, porque primeiro a gente precisa rogar, a gente precisa perceber a necessidade, a gente precisa ver as necessidades das multidões, não é de uma só multidão, mas das multidões, uma visão ampla. O rogador, veja, ele diz assim, peçam, rogai. A pessoa que roga, ele precisa, em primeiro lugar, entender a visão e o plano de Jesus, que já percebeu as necessidades das multidões, sendo que cada uma delas tem uma necessidade em particular. O rogador, a pessoa que roga, que vai rogar, ele precisa também ter essa percepção, porque senão ele não entende, ninguém, se ele não entender que há uma percepção, que há uma necessidade distinta das multidões, a pessoa que vai interceder, ele nem faz questão de interceder. Ele precisa estar, desculpe a palavra, na mesma página que Jesus. Ele precisa ter a mesma sensibilidade que Jesus. Ele precisa entender da mesma forma que Jesus entendeu. Ele precisa observar da mesma forma, senão ele não vai conseguir nem mesmo rogar. Bom, e aí, como deve ser esta pessoa que Jesus vai enviar? Porque o texto está dizendo que para que ele envie trabalhadores para a sua colheita. Como deverão ser essas pessoas? Como deverão agir as pessoas, os trabalhadores? Observe, irmão, para a colheita, as pessoas que Jesus vai enviar, serão enviadas por Jesus, elas precisarão entender, resolver, atender às diferentes demandas vistas por Jesus nos diferentes povos, nas diferentes comunidades. Observe como isso é diferente, nas diferentes famílias. Esse sujeito não pode, enviado por Jesus, ele não pode ser um sujeito que está preso a uma só, um sujeito de uma só habilidade. Ele não poderá ser um sujeito de uma só habilidade, ele terá que ser um sujeito de diferentes habilidades. Muitos trabalhadores com diferentes, distintas habilidades. Porque as necessidades são muitas. Jesus destacou pelo menos 3. Aqui, 3 são destacadas no texto. Primeiro, ele diz assim, olha, a Bíblia diz que ele vai resolvendo, né? Ele vai curando as enfermidades e doenças. São 2 coisas distintas aí, enfermidades e doenças. Ao ver, olha, andando, anunciando boas novas, então a primeira coisa que Jesus fazia, ele anunciava. O trabalhador precisa ser alguém que anuncia muito bem. Segundo, o trabalhador precisa ser alguém que vê a necessidade das diferentes multidões. O trabalhador precisa curar os enfermos e precisa também curar os doentes. E ele diz aqui, ao ver as multidões, teve compaixão delas. Por quê? Porque estavam aflitas. O que é aflição? O dicionário, a pequena enciclopédia do Orlando Boyer, que quem gosta de pregar precisa ter uma, quem não tem precisa comprar, você precisa ter uma pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer. É o primeiro, é um dos livros básicos de todo pregador.
Ele define a aflição da seguinte maneira: tristeza profunda, choro, tristeza profunda, sofrimento ardente, pungente. Observe isso. Tristeza. Tristeza não é uma doença que você consegue pegar. Alguém já pegou a tristeza na mão? Alguém já tocou a tristeza? Como é que a gente se livra da tristeza? A ferida no corpo, você coloca o machucado, ela sara. Você pega o braço quebrado, o médico puxa, sei lá qual é a forma de... Eu nunca quebrei um braço, quebrei um dedinho uma vez, o dedinho do pé, e fui ao médico, estava quebrado, e o médico falou, não vou nem engessar, deixou assim mesmo. Nunca mais doeu, também nunca mais voltei lá. Mas isso já tem muitos anos. Mas, de toda forma, às vezes os médicos, a gente vê que tem algum procedimento, coloca uma tala, mas é a tristeza, como que pega? Como é que alguém toca nela, como eu estou tocando nesse microfone? É um sentimento abstrato, está no campo da abstração, que a gente não consegue ver, não consegue perceber. É uma doença interior, é um sofrimento interior. Às vezes a pessoa tem tudo e está triste. Às vezes a pessoa tem uma boa casa, tem uma boa família, mas é uma pessoa mergulhada em profunda tristeza. Está aí estão muitas pessoas sofrendo de depressão, das doenças psicológicas, por exemplo. Então, o sujeito, Jesus vê, ele diz assim, tristes. O trabalhador precisa ter essa observação, essa percepção. Porque você não consegue pegar a tristeza, você não consegue tocar a tristeza, você não consegue tirá-la de um lugar e colocar no outro. Ela está pega, está dentro da pessoa, está presa, a pessoa está presa nela, precisa sair, precisa soltar, precisa libertar. Muito bem, em alguns momentos ela é passageira, ela é provocada por alguma reação externa, por alguma ação externa, mas ela está ali e toca a pessoa por alguma motivação. Então, esse trabalhador enviado por Deus, em primeiro lugar, ele precisa ter essa percepção. Ele precisa ter essa percepção, ele precisa lidar com o psique, ele precisa lidar com a alma. Ele precisa lidar com a alma. Ele precisa ter sensibilidade. Nesse caso, existem, por exemplo, pessoas que se dedicam a isto. Existem pessoas que procuram esse tipo de tratamento, que atendem essas necessidades. Os psicólogos, por exemplo, psicanálise, por exemplo. Poxa, pastor, aí já parte para uma coisa que eu não quero fazer, que eu não quero ser, que eu não quero procurar. Nem toda doença da alma é curada através da oração. Às vezes o cara precisa de um psicólogo, precisa de um tratamento. E quem estuda teologia, quem faz um curso teológico, obrigatoriamente precisa estudar na grade da teologia a psicologia pastoral. Então, o trabalhador que Jesus vai enviar, que Deus vai enviar, ele precisa desenvolver essas habilidades, a sensibilidade, ele precisa buscar esse conhecimento. Aí, talvez alguém dirá, eu não quero ser um trabalhador que Deus vai usar. Porque as pessoas têm uma percepção muito enganada, muito errada de muitas coisas. Uma delas é que Deus me chamou e eu, pronto, sentei aqui na cadeira, estou sentado aqui bonitão, né? E tudo vai estar ao meu redor. Tudo vai cair no meu colo, vamos dizer assim. Não é bem isso, irmão. O trabalhador precisa entender, em segundo plano, a segunda necessidade. Qual foi a segunda? Quais eram as segundas? Qual era a segunda necessidade? Porque as pessoas estavam desamparadas. O que era desamparada? Elas estavam sem atendimento.
elas estavam sem, talvez tivessem perdido suas casas, talvez tivessem perdido seus empregos, não tinham o que fazer nem para onde ir. Isso pode estar no campo estrutural, campo físico. Aí sim você pode ver aquela casa, o cara perdeu, aquele emprego, ele perdeu. Aquela casa, você toca nela, era dele, ele perdeu. A primeira você não toca, a segunda você toca. A primeira está no campo do imaterial, a segunda está no campo material. Ele precisa ter essa sensibilidade. E agora, como é que eu resolvo? Como é que a gente vai resolver o problema do irmão que está tendo... eu me lembrei da irmã que morava, congregava conosco, e ela morava próximo de um córrego, e quando chovia bastante, o córrego transbordava e inundava a casa dela. Eu não lembro se foi um dos nossos irmãos ou quem foi, mas um dia eu cheguei lá, numa segunda vez que eu fui visitar essa irmã, então alguém fez uma barreira. Toda vez que chove, irmão, nós normalmente entramos em nossa casa e não há nada na porta, não há nenhuma barreira na porta. Essa irmã toda a vida ela tem uma barreira instalada na porta da casa dela, por conta da chuva que alguém fez. Mas às vezes entre os nossos irmãos, há pessoas que estão desamparadas, perderam o emprego, perderam a fonte de renda, não tem como se alimentar, não tem como cuidar, não tem como ir, não tem como voltar, não tem como fazer. Às vezes o irmão não tem até o dinheiro para ver uma condução. O obreiro, o trabalhador, ele precisa ter atenção às necessidades imateriais como às necessidades materiais. Olha que coisa interessante, percepção diferente. E é interessante que são as multidões, não é de um só, não é de uma pessoa só, não é de um público só, não é só de alguém, mas de multidões. Bom, a terceira necessidade que ele fala é de direção pastoral, proteção. Pastor protege, pastor promove, busca a direção, tem que ter uma visão mais ampla. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente adquire esse tipo de visão? Uma visão mais ampla, uma visão mais longa, mais ampliada das coisas, do que precisa fazer, do que precisa conhecer, do conselho que deve dar, como deve se direcionar, como deve dirigir. E aí, pastor, o que eu faço? Eu me lembrei agora de uma das nossas irmãs que passou por uma situação bem constrangedora na hora da cirurgia. Estava tudo marcado para a cirurgia, tudo pronto para a cirurgia. Nós demos glória a Deus, cantamos, irmão, vou fazer cirurgia, aquela festa toda. A irmã nossa que operou, mas quando ela chegou lá na sala de cirurgia, na hora da cirurgia tinha uma divergência entre as receitas. A receita que o médico indicou a receita X, não é? A RAC, e o anestesista dizia que tinha que ser a geral, porque havia um problema mais grave ali. E eu me lembrei do telefonema que eu recebi da nossa irmã aqui, logo de manhã, quando a gente recebe o telefonema de alguém, de algumas pessoas, determinados horários, o coração já bate logo, né? A irmã Marineide está saudando a gente com a paz do Senhor. Amém, irmã. Deus abençoe. Então, ela, pastor, o senhor precisa... Aconteceu isso, e o que é que a gente faz? O que é que a gente faz agora? Como é que a gente toma essa atitude? Que decisão que a gente vai tomar? Meu Deus, eu não sou médico. Eu não sou anestesista, não sou cardiologista. Como é que a gente decide? A gente precisa orar ao Senhor. Não está lá, tal, assim, de repente, bate pronto. Bom, não, vai aí, irmã, toma a anestesia, faz anestesia aí do jeito que der aí, do jeito que for, tá tudo certo, a gente vai orar daqui, tá tudo bem. Eu me lembro da fala, eu me lembro muito bem do que disse. Bom, o cardiologista recomendou o quê? Recomendou que ela tomasse RAC. E o anestesista está dizendo o quê?
está dizendo que ela deve tomar a geral. Então, vamos fazer o seguinte, tem que conversar com a junta médica e mais de um cardiologista para eles dizerem o que, orientarem sobre o que deve fazer. Quando eu dei essa fala, estava orientando, dando direção. Nem recusa e nem aceita, mas vamos ver quem é o especialista. E os irmãos conversaram com os médicos e os médicos decidiram tomar a atitude mais correta. Espera aí, vamos devolvê-la para o cardiologista, ela vai remarcar a cirurgia. Remarcou, fez, está se recuperando. E quem está aqui no culto pode dizer glória a Deus. Diga glória ao Senhor se você pode. Mas é preciso buscar informações, é preciso ler, é preciso conhecer. O pastor precisa apontar caminho. Eu falo para obreiros do Senhor, diáconos da igreja, pregadores. A necessidade da igreja não é só do sujeito pregar no culto de domingo, não. Ou de sábado, ou de sexta, ou não é essa não. A necessidade do obreiro é ler, é estudar, é pesquisar, é conversar, é ouvir palestra, é ouvir cardiologista, é ouvir pessoas que são experientes, tem que sentar a cadeira, tem que sentar na cadeira, tem que estudar. Não é só abrir a Bíblia e dizer, eu vou pregar, eu pensei, peraí, você tem que ir para o congresso, você tem que ouvir. Mas eu não gosto de ouvir essa coisa chata, mas tem que ouvir. Poxa, imagine como não era ouvir o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a Bíblia fala que na pregação que ele estava fazendo na igreja lá, o cara até dormiu e que morreu. Imagine como não deveria ser, irmão. A gente pensa que ouviu o apóstolo Paulo. Deveria ser, pega um texto do apóstolo Paulo para você ver. Pegue qualquer um dele, profundidade de sabedoria, de riqueza, de grandeza, de não sei o quê. Você tem coragem de ficar sentado para ouvir o pregador falando num sermão desse? Aí a maior parte do povo vai dizer assim, esse cara fica falando essas coisas aradas aí, que a gente nem quer entender, que a gente nem quer saber, que a gente nem gosta. Eu não entendo, não gosto de poesia, não gosto de literatura, não gosto de nada disso. Esse cara fica falando umas coisas difíceis que eu não entendo, que eu não compreendo, que eu não entendo nada. Seria o que a gente normalmente diria. Muitos de nós diríamos exatamente isso. Eu fico pensando, né? Eu fico pensando quando a gente pensa, porque a gente gosta daqueles textos mais chamativos, aqueles textos mais de impacto, mas e a outra parte do texto que o apóstolo Paulo fala que isso é difícil? Chega Pedro, que conviveu com Jesus, que conviveu com o apóstolo Paulo, que conviveu com os demais irmãos, Pedro dizia assim, o Paulo fala coisa que ninguém entende. Eu não consigo entender o que Paulo fala. Aí eu pergunto, quem é que gostaria de ouvir? Mas tinha que ouvir. O Eutico estava ouvindo o sermão de Paulo, caiu e morreu. E ele pregou por muito tempo, diz a Bíblia. E tendo Paulo prolongado o sermão até a meia-noite, o rapaz dormiu e caiu do segundo andar e morreu. Quem é que gosta de ouvir um pregador que prega por muito tempo, que demora muito, que ele fala muito, porque ele engoliu o microfone, porque ele não sei o quê, porque... eu não entendo nada, ele fica falando de um monte de coisa. Boa parte das pessoas dizem isso. Pensam dessa forma. Ou então só escuto o que gosto. Oi, irmão, você quer ser usado por Deus? Não é só fazer o que você gosta. Não é só ouvir quem você gosta. Não é só ler o que você gosta. Não é só pensar no que você gosta. Aliás, o doutor Watchman escreveu que as pessoas que fazem apenas o que gosta, só o que gosta, eu só faço na igreja o que eu gosto. Esta pessoa, geralmente, diz o Watchman, ela oferece fruto da carne, porque é só o que ela gosta. E é bem verdade que Jesus disse para Pedro da seguinte maneira, Pedro, tu és um menino, por isso você só faz as coisas que gosta, só vai aonde você quer, só fala o que você quer, mas quando você deixar de ser menino, você vai a lugares que não gosta e dirás o que você não quer. Observe que o evangelho confronta a nossa vontade, confronta nosso conforto, confronta a nossa vida, confronta a nossa capacidade.
O evangelho faz isso. O servo de Deus precisa estar atento às diferentes necessidades do povo. E aí eu pergunto, o homem que Deus vai mandar, ele precisa ter diferentes disposições. Aliás, ele precisa ter disposição para diferentes coisas, para diferentes atitudes, para diferentes posicionamentos. Ele não pode ser um sujeito preso, preguiçoso, cansado. É claro que a gente se cansa. É claro que a gente, às vezes eu estou lendo um texto, procurando, que eu não entendo o assunto, aí eu procuro outra pessoa que está falando daquele mesmo assunto para me ajudar a entender aquele assunto. Eu tenho um livro aqui, ele é terrível de difícil. Pense num livro difícil. Chama-se O Cristo dos Pactos. É um livro absolutamente difícil, para mim. Eu já li e não consigo entender direito. Eu estou lendo pessoas que falaram dele. Aí eu procuro escritores que falaram dele, porque eles me ajudam a entender aquele livro. Porque eu preciso entender. Então, tem que ter habilidade. Mas para que você precisa entender? Eu tenho que ensinar os irmãos. Eu preciso ensinar a igreja. Eu preciso orientar o irmão. Eu preciso ter uma boa palavra. A irmã vai me ligar, espero que não, mas ela poderá me ligar às 7 horas da manhã, 6h30, seja qual for o horário da manhã, na porta da sala de cirurgia. Eu preciso ter uma boa palavra. Eu vou ficar assistindo programa de televisão de entretenimento? Eu assisto, eu gosto, mas tenho hora para tudo. Preciso ter. Bom, há muitas necessidades. E é interessante que vamos à frente mais um pouquinho, lá no livro de Mateus, capítulo de número 13. Mateus 13. E o versículo de número 38. Diz assim, Mateus 13, verso de número 38, diz assim, o campo, quero ser a primeira parte, o campo é o mundo. Olha, diferentes necessidades. Quero fazer uma pergunta e pedir a vocês que participem comigo agora, de forma que interajam comigo. O campo é o mundo. Vocês, como seguidores de Jesus, tanto os que estão comigo pelo Facebook e pelo YouTube, os que vão assistir posteriormente a esta pregação, quais são as diferentes necessidades que você já captou, que você já percebeu nas diferentes multidões públicos, e eles podem ser divididos. Pastor, quem são essas multidões? No trabalho, na escola, na família, que você já percebeu. Então, coloque aqui para eu ler as diferentes necessidades que você percebeu, que uma pessoa, um trabalhador enviado por Deus terá que ter habilidade para lidar com esse tipo específico de necessidade ou com os diferentes tipos de necessidade. Eu gostaria de ler. Escrevam aí que eu estou aguardando para eu ler. Se nós estivéssemos num culto presencial lá na igreja, normalmente diria, irmãos, me ajudem aqui. Citem aí, alguém diria, é isso, é aquilo outro. Estamos fazendo agora de forma virtual. Então, eu gostaria de ouvir quais as diferentes necessidades que você entende que o trabalhador da seara deverá as habilidades que o trabalhador da seara deverá ter para atender as diferentes necessidades. Então, se você pode, escreva aí, eu quero ouvir, eu quero ler, né? Para a gente compartilhar. Há uma breve diferença de tempo, né? De delay, aliás, entre o YouTube e o Facebook, então pode ser que um chegue primeiro que o outro. Mas não tenha medo, escreva aí quais são as diferentes necessidades, o que você espera, o que um trabalhador da seara do mestre, quais habilidades que um trabalhador deverá ter.
para atender às diferentes demandas nos diferentes lugares. Remir o tempo, então ele precisa ser seletivo. Renata escreve, ele tem que ser seletivo. Muito bem, ele precisa ser seletivo. Quem mais? Eu vou lendo aqui, compartilhando com vocês. Quem mais? Pode dizer. Eu quero ler com vocês. Assim vocês interagem e eu fico sabendo se vocês estão mesmo entendendo o que eu estou pregando. Quero saber. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá? Deixa eu ver o que mais. Precisa conhecer a Bíblia, precisa ser um estudioso. Sim, ele precisa ser um estudioso. Remir o tempo, o sujeito para remir o tempo, ele não pode gastar tempo à toa, ele tem que saber quais são o tempo das coisas. De fato. Eu vou fazendo um comentário em cima de cada uma dessas qualidades que vocês estão postando. A pessoa que vai remir o tempo, ele não pode desperdiçar tempo. Ele não pode gastar tempo à toa, ele não pode perder tempo com qualquer negócio, ele não pode se enrolar. Eu tenho costumeiramente dito para a irmã Cida, e a gente gasta mais tempo procurando as coisas do que usando ela. Por exemplo, saímos e ao retornar para casa, a nossa casa, deixamos a chave fora do lugar. Quando a gente vai sair novamente, a gente gasta um tempo procurando a chave. Puxa vida, quanto tempo a gente perde procurando a chave? Precisamos remir o tempo. Vamos ver, ler e compreender. A Marineide está escrevendo lá pelo YouTube. Ler e compreender, sim. Então, ler é uma coisa, compreender é outra. São habilidades distintas que demandam, por exemplo, de mais empenho. O sujeito que precisa ler, ele vai fazer diferentes leituras. Por exemplo, uma leitura técnica, eu leio a Bíblia, o livro, eu leio a capa, eu leio o índice, são leituras técnicas. Eu leio a sinopse, né? Por exemplo. Então, essa é uma leitura técnica. Quando eu leio, eu sei basicamente do que ele vai tratar. Mas então eu vou fazer uma leitura mais densa. Então, eu vou lendo o livro gradativamente. Aí eu não tenho o conhecimento disso. Se eu tenho uma dificuldade, parei num tópico que eu não consigo entender, então eu vou à internet, eu pego um texto, um artigo de alguém que pregou, uma exposição, uma palestra de um pastor, de um irmão que falou sobre aquele tema. Ele vai me atualizar sobre aquilo, e isso vai me ajudar, a fim de que eu continue. Compreender é um processo diferente. Aí, então, a Mônica escreveu, ele precisa ser atencioso. Olha só, habilidade distinta, diferente. Ele precisa ser atencioso, ele precisa dar atenção à necessidade, à chamada, à vocação, aquilo que as pessoas pedem. Olha, já está mudando. Aí, então, o Adalberto escreve, a Cláudia escreveu, peraí que tem alguém antes, né, que escreveu, deixa eu voltar aqui pelo Facebook, precisa conhecer a Bíblia, precisa orar. Olha que vergonha, às vezes a gente está no culto, irmão, o sujeito está procurando, abre a Bíblia aí no livro de Deuteronômio, ele não sabe se o livro de Deuteronômio está no Antigo Testamento. Aí ele fica procurando. Onde que está? Olha como o cara faz. Há poucos dias, nós compartilhamos. O cara fica procurando. Tudo bem, pastor. Às vezes dá um branco na gente, é verdade, dá um branco na gente, é mesmo. Mas a gente precisa saber o que é Antigo Testamento, o que é Novo Testamento. A gente precisa saber os textos, os livros, os nomes que estão no Antigo, estão no Novo Testamento. E como é que faz isso, irmão? É estudando, é escola bíblica, é discipulado. O que é batismo? Não sei. O que é batismo nas águas? Não sei. O que é a ceia? Não sei. É o cúmulo. Nós teremos ceia daqui 2 dias, daqui a alguns dias, se Deus assim nos permitir. Há irmãos que nem se lembram que é a ceia do Senhor, esquecem que é a ceia do Senhor. É mesmo, era ceia. Esqueci. O outro foi pintar o passarinho, foi cortar o pelo do gato. Para com isso. Precisa saber o que é, como que funciona. Aí alguém diz mais ainda.
Qual a importância da ceia? Conhecer a Bíblia? Precisa orar, precisa ser um homem de oração. Esse homem precisa orar, porque tem, né, doença da alma, se cura com, é claro, a partir dessas habilidades que nós já falamos, mas também com oração. E também é preciso ter oração, muita oração. Aí a Cláudia diz, mesmo com conhecimento, precisa alguém que já tenha uma história, vivência. É verdade, precisa ter uma vivência, um histórico de vida. Porque o pastor Marcos passou por aquilo, porque o pastor fulano passou por aquilo. Eu vivo no século XXI, e daí? Se você não sair do mesmo forno que eu saí, meu irmão, você não vai a lugar nenhum. Entende? Você tem que passar pela mesma fornalha. É do mesmo jeito. Tem que passar pelo mesmo pilão, pelo mesmo processo. Senão não tem jeito. A oração não mudou, não. Jesus não está na internet. Ai, Senhor, me atende. Vou escrever aqui, ó. Ai, Senhor, vou escrever aqui, ó. Meu Senhor, fala comigo. Aí, ó, a oração de muitos irmãos. Olha aí, a oração de muitos. Fala comigo, Senhor, no Facebook. Aí o Senhor vai responder. Oi, meu filho, olha lá. Oi, meu filho, fala o que você quer. Aí o Senhor faz isso aqui, ó. Tem gente pensando que Deus está curtindo o que ele está falando. No Facebook, Deus está... eu coloquei fiolho, né? Tem que arrumar. Meu filho, daqui a pouco a Mancida está aí, ela me ajuda, ela edita para mim. Eu já editei praticamente aqui, ó. Oi, meu filho, tem gente que está pensando que Jesus está no Facebook, está dando curtida. Não, irmão, tem que ter uma vida, não é? Precisa se lidar com as necessidades, que agora, aí a irmã está colocando aqui, deixa eu mudar, porque eu estou com duas telas, então tem que estar com um olho no peixe e outro no gato, né? Infelizmente, hoje nós estamos assim. Então, precisa lidar com as necessidades que agora está à tona, né? Como o divórcio, como os sites pornôs, que estão tudo a um clique, como homossexualismo. Essa pessoa precisa amar o pecador, né? E procurar estratégia para tudo. Ele tem que lidar com todos. Tem que lidar com todos, diferentes pessoas. De fato, ele precisa ter habilidade. Como é que eu vou lidar com a pessoa que está passando por essa situação? Como é que eu vou lidar com a pessoa que é viciado na pornografia, que vive basta dar um clique, ele já está na pornografia. E a gente tem relatos aí de várias crianças vivendo mergulhadas nos sites de pornografia. Pastor, meu filho não, minha filha não. Não é o que você pensa. Não, vem até a mão dela e ela não vê. Você não vê, você não sabe o que está acontecendo à noite. Como é bom ver aquele vídeo de Josh McDowell, que nós assistimos na igreja várias vezes. O número de páginas adúlteras que são visitadas por crianças. Olha, precisa ter habilidade. O Adalberto diz assim, precisa ter sabedoria para resolver os problemas. É verdade, Adalberto, sabedoria linka com o que a Cláudia acabou de dizer, vivência, experiência. Sabedoria se acumula, se adquire, glória a Deus. Então, irmãos, a gente precisa adquirir sabedoria, precisa ter habilidade para resolver as situações. Aí tem mais gente colocando, deixa eu ver. Então, esse homem precisa ter diferentes habilidades. E aí agora vem aquilo que eu gostaria de perguntar. Quem será? Porque se Jesus diz que o campo é o mundo, temos aqui muitas necessidades. Cadê o obreiro? Cadê o homem? Esse homem não pode ser um sujeito que não tem condições, que não consegue sair de casa. Por exemplo, ele não pode ser um sujeito preguiçoso. Esse sujeito não pode ser um sujeito vai e vem, levado com as ondas do mar. Esse homem não pode ser um sujeito assim. Esse homem precisa ter determinação. Esse homem precisa ter objetivo. Ele terá hora, por exemplo, para o entretenimento, mas ele não poderá ser um sujeito que só vive do entretenimento, porque ele terá responsabilidades e ele precisa cumpri-las. Ele precisa estar em busca de crescimento. Como deverá ser esse sujeito? Cadê esse homem? Cadê esse pai? Cadê esse obreiro? Cadê esse diácono? Por exemplo, cadê esse pregador? Eu estou num culto de homens. Aliás, um culto em que a gente está falando com os homens, não só com eles, tem muitas mulheres aqui participando.
E graças a Deus, e todos nós estamos absorvendo, mas é um culto direcionado, com uma pregação distinta para os homens. Onde estão os homens? As mulheres estão estudando, as mulheres estão trabalhando, as mulheres estão pregando, as mulheres estão produzindo seminário, as mulheres estão indo para a faculdade. São necessidades da igreja, são necessidades que existem na igreja. Não pode ter um pré-julgamento. A Diel está dizendo, de fato, não pode ser uma pessoa que julga a pessoa por quem? Julga por aquilo, julga por um ato, precisa ter um exame. Sim, de fato, ele precisa ser prudente, precisa ser cauteloso, né? Precisa ser cauteloso no que diz. Onde está esse homem? Onde está esse homem, irmão? Esse homem que vai coordenar a família, que vai coordenar o lar, que vai direcionar o lar, que vai direcionar a palavra, que vai orar com a família, vamos orar, que vai colocar as coisas no lugar, que vai visualizar as diferentes necessidades da família, do lar e das diferentes famílias. Esse homem precisa ser um visionário. Alguém precisa ampliar a visão. Como é que a nossa visão é ampliada? Às vezes pelo diálogo, as observações, os estudos, a oração, a sensibilidade. Onde estão esse homem? Onde está esse homem? Onde estão esses homens? Eles estão aqui, homens de Deus, homens abençoados por Deus. Deus te deu família, Deus te deu esposa, Deus te deu filho, Deus te deu um lar, Deus te deu uma casa, Deus te deu... Casa é diferente de lar. Deus te deu companhia, Deus te deu emprego, Deus te deu saúde. Deus te deu alguém que está com você, ao seu lado, trabalhando com você, que te desperta, que facilita as coisas para você. Eu agradeço a Deus, porque eu sou muito bem acompanhado, eu sou muito bem apoiado. E às vezes alguém pergunta para mim assim, como é a irmã Cida? Às vezes eu saio, vou a algum lugar, alguém fala, e a sua esposa, irmão? Sua esposa canta? Não. Já me perguntaram isso aqui 300 vezes. A sua esposa canta? Não, a minha esposa prega, e ela prega muito, prega mais que eu. Ah, é mesmo? Eu perto dela sou uma barra de gelo. É verdade. Aí as pessoas tomam susto. Ela facilita a minha vida. Eu não posso desperdiçar. Eu só cheguei aqui. Eu sou uma construção de muitas pessoas, mas graças a Deus tenho um lar abençoado. Mas eu também retribuo. Faço toda a retribuição. Eu terminei de ler um livro hoje. Comecei ontem e terminei hoje. Eu comecei ontem depois das 6 e voltei a lê-lo outra vez hoje, depois das 4 e terminei hoje, antes do culto. Mas ontem, ainda à noite, após o término da oração, eu li um capítulo inteiro para ela. Enquanto ela estava fazendo outra atividade, falei, você pode ouvir? Ela disse, posso. Falei, então vou ler para você. Li um capítulo do livro inteiro para ela, porque julguei ser importante e discuti com ela. Já tinha lido um antes da oração. Olha onde está esse homem? Esse homem valoriza. Certa vez, a irmã Cida me chamou a atenção. Observe, nós fizemos um trabalho lá na igreja agora, já no pós-pandemia, e eu fui com uma blusa. Naquele dia, eu estava com uma calça, a camisa por fora da calça, estava com uma blusa por cima, e a manga da blusa saiu. Essa blusa, eu gosto muito dela, principalmente quando eu fui de bicicleta naquele dia. Então, eu dobrei a manga, né? Eu dobrei a manga da blusa assim. Eu dobrei a manga da blusa porque ela rasgou, mas eu fui de bicicleta, e aí eu dobrei a manga, e eu estava assim, a camisa por fora. Quando chegamos em casa, a irmã Cida disse da seguinte maneira, você me desonrou hoje. Eu falei, eita, como foi? O que eu fiz? Que eu não me lembro. Você me desonrou. Eu falei, como assim? Você não viu sua roupa? Como é que você estava? Eu cheguei na oração, na consagração de manhã, logo após ela. Eu falei, como foi? O que eu fiz? Você não viu sua roupa? Olha como você estava, mal arrumado para um trabalho que eu estava conduzindo. Eu não gosto disso, não quero que isso aconteça de novo, não deixa acontecer. Aí eu fui observar aquilo, falei, é verdade. De fato, eu nem percebi, mas isso não vai acontecer novamente. Foi só aquele dia, me desculpa, porque era a minha esposa, ela participa comigo, ela me apoia. Quando eu falo assim, hoje você pode participar do culto comigo, ela se arruma como se fosse, mesmo aqui, presencialmente, virtualmente, ela se arruma
da melhor forma possível. Não faz diferença entre a nossa casa e a igreja, porque estamos falando com os nossos irmãos. Olha quantos irmãos estão aqui nos assistindo e quantos nos verão posteriormente, às vezes por esta pregação. Então eu tenho uma esposa que me apoia, que me ajuda, que me auxilia. Ainda hoje, eu estava terminando a leitura, eu falei assim, eu vou fazer esse negócio aqui para você. Ela disse, não, pode deixar que eu faço. Termine aí a sua exposição, termine de fazer o que você está fazendo para a pregação, para o culto, e depois a gente continua. Então eu não posso ser diferente. Onde estão esses homens que farão o diferente, que atenderão às diferentes necessidades das multidões? Eu não tenho dúvidas, esses homens estão aqui, estão aí, alguns estão trabalhando. Aqui aonde, pastor? Aqui na minha casa tenho eu, mas aí na sua casa tem você, no seu dispositivo tem você. Você é esse homem. Deus quer usar você. Vença o cansaço, vença a preguiça, vença o desânimo, vença a frieza. Ai, pastor, eu estou frio. E quem disse a você que todos os outros homens de Deus em toda a história da terra não passaram por um momento de confronto com a frieza? Eu passo continuamente um confronto com a frieza, eu me confronto com ela continuamente, não vai acabar nunca, mas até aqui o Senhor me ajudou a vencer, venci a frieza ontem, venci a frieza, não estou falando de frio, de temperatura que vai voltar no próximo sábado, segundo os meteorologistas, não, estou falando da frieza espiritual. Estou falando da frieza, estou falando da falta de ânimo para orar, para cantar, para ler, para tudo. Não, vença a frieza, vença o desânimo, vença a preguiça. Ah, pastor, na minha cabeça não entra, eu não tenho estudo. Tem! Você tem competência, tem capacidade, é dotado de sabedoria, é dotado de conhecimento. Você precisa vencer todas essas coisas. Vença isso em nome do Senhor Jesus. Vença, tenha ânimo para a glória do Senhor. Há diferentes necessidades na igreja, há diferentes necessidades no ambiente espiritual. Você não é um homem dotado de uma só habilidade, você pode desenvolver várias habilidades. É uma questão de treino, é uma questão de dedicação, é uma questão de empenho. Glória ao Senhor. E Deus vai te honrar e você será honrado e vai fazer a obra de Deus e vai servir ao Senhor, se é no canto, se é na pregação, se é no diaconato, se é no ensino, se é na orientação, seja lá qual for a área em que Deus for te usar, em que Deus colocar no seu coração, com certeza a vitória será sua. Você é mais que vencedor. Sim, irmão, ainda que muitos digam que você não poderá vencer, que você é fraco, fracassado, falido, mas a maior notícia é essa: Deus te ama e tem uma bênção, e o Espírito Santo vai te ajudar a vencer essa falta de leitura, de estudo, vai te ajudar a vencer a falta de criatividade, vai te ajudar a vencer a falta de ousadia. Mas eu tenho certeza, não é o Corinthians, não será o São Paulo, não será o Palmeiras que vai te dar vitória espiritual, é Jesus. É a dedicação à Bíblia Sagrada, é a dedicação ao reino de Deus, e não te faltará inspiração, não te faltará palavra, não te faltará o pão. Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então Deus vai nos dar, vai dar a palavra certa, vai dar a visão certa. Ah, pastor, eu preciso fazer uma atividade com esse grupo e não consigo. O Espírito Santo vai te abrir. Não. Agora, se você ficar em frente à TV assistindo a Praça é Nossa do Carlos Alberto, não haverá pacto entre você e o Espírito Santo. Vai para a oração, vai ler a Bíblia, vai buscar a revelação, vai conversar com alguém e Deus vai abrir as janelas e as portas do céu e vai te dar inspiração e você vencerá. Quem
Quem crê nisso, diga glória ao Senhor. Eu creio, irmão. E é isso que o Senhor está dizendo. Rogai ao Senhor da seara. Jesus não disse que seria fácil, mas para os enviados, mas ele disse que o enviado vai atender a necessidade das diferentes multidões, e o campo é o mundo. Existem muitas necessidades. E aqui nós temos conosco hoje Melquisedeque. Como eu gostaria, irmãos, que no próximo canto, no próximo culto, tivesse uma lista de homens querendo participar das atividades. Dissesse para mim, pastor, deixa comigo a pregação que hoje eu vou pregar, porque o meu coração está ardendo. Meu coração está ardendo, passei a noite, a semana inteira pensando num sermão, meditando em algo. Deixa comigo que eu vou pregar, vou trazer esta palavra para os irmãos. Sim, irmão, você precisa pensar nisto. Ah, mas como é que eu vou fazer? Faça um culto de oração, faça um grupo de oração aí na sua casa. Faz aqui no culto, faz aqui pelo Zoom, nós estamos em quarentena, mas a quarentena não nos impede. Pastor, me dá oportunidade para eu dar uma palavra aqui com os meus irmãos, meu coração está ardendo, está fervendo, o Espírito Santo está me incomodando. Podemos fazer uma reunião pelo Zoom? É para agora. É para hoje, podemos fazer sim, por que não? Deixa o seu coração arder. Deixa ele arder, deixa o Espírito Santo, leia a Bíblia, busque ao Senhor. Pastor, eu quero cantar uma música. É interessante que às vezes as pessoas dizem assim, isso acontece muito com o público mais jovem. Ah, não quero pagar mico. Eu não pago mico, não gosto de pagar mico. Deixa essa balela de pagar mico para quem não quer pagar mico. Mas aqueles que querem ser usados pelo Espírito Santo e ver a transformação que Deus pode fazer na sua vida, então, se coloque na presença do Senhor para que Ele te use. Ninguém despreze a tua mocidade. Não foi o que eu preguei domingo? Nem você e nem ninguém. Ninguém pode desprezar. Deixa Deus te abençoar.